Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um ponto importante que está sendo colocado em discussão, que é a questão da reestruturação dos ministérios, de como que o novo governo presidencial ele está tentando organizar os as dezenas de ministérios em uma estrutura mais enxuta que possa dar mais governabilidade, mais agilidade nas decisões e ações do governo. O que é extremamente positivo isso. Óbvio que quanto mais você organiza esse sistema de decisões, esse sistema de como que as decisões elas vão se estruturar no sistema de governo, isso com certeza vai trazer melhores benefícios para a governabilidade. Então, teve alguns pontos que foi colocado aí os superministérios, que vão pegar, por exemplo, a questão da segurança pública, aí você vai pegar exército, vai ter COAF, aí vai botar lá Moro, aí você tem, por exemplo, a economia com Paulo Guedes, que vai aglomerar várias atribuições de vários ministérios num só. Aí você tem também a discussão sobre juntar o Ministério do Trabalho com outros ministérios, talvez o Ministério da Indústria. E aí você tem, por exemplo, a questão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, tentar juntar isso num eixo só. Então, todas essas decisões, é óbvio que elas têm uma finalidade de ajustar e tornar a gestão mais flexível. Mas aí você tem que observar e analisar, será que os objetivos de cada um desses ministérios, eles podem ser convergidos para que possa ser gerido por uma mesma figura? E outra coisa que talvez, outro ponto importante que a maioria da população talvez ela fique um pouco sem saber, que legal, vai pegar 40 ministérios e transformar em 15, então vai se tornar a máquina mais enxuta. Na verdade, a gente tem que lembrar que algumas atribuições, as atribuições que o governo, que de Estado, elas têm que acontecer. Você não pode deixar de dar saúde, você não pode ter uma estrutura que pense na educação, você não pode deixar de ter uma estrutura que pense na soberania do país, na questão da segurança, tanto interna quanto externa. Você tem que pensar nas relações internacionais, você tem que pensar na estrutura e mecanismos de aparelhamento do Estado para poder ter uma gestão pública mais focada em resultados. Então todas as ações que o governo ele desempenha, ela tem que continuar desempenhando. Então quando você às vezes junta dois ministérios, por exemplo, vamos pegar o Ministério do Educação, que quer juntar com o Ministério do Esporte e da Cultura. Pronto, o ministro da Educação, ele tem toda uma estrutura por trás dele para poder executar todas as políticas e ações de educação. A Secretaria de Esporte, ela tem o Ministério de Esporte, ele tem lá o seu ministro e por trás dele tem toda uma estrutura de gestão espalhada pelos 27 estados para poder pensar as políticas de esporte. Da mesma forma de cultura, você tem o ministro de cultura e toda uma estrutura por trás para pensar essas ações. Então é ilusão você pensar que vai juntar 3 ministérios num só e aí você vai sair, pronto, vamos tirar, vai sair a estrutura de esporte, vai sair a estrutura de cultura, pronto, a gente vai ter uma estrutura de educação, ou que a mesma estrutura de educação ela vai pensar a estrutura de esporte e de cultura. Não vai acontecer assim. O que a gente sabe, assim, a lógica e principalmente a lógica de gestão, você precisa ter estruturas pensando cada uma com suas finalidades. Então o que você vai fazer é simplesmente tirar o primeiro escalão, tirar lá os 3 ministros, principais assessores próximos dele, mas a estrutura por trás para pensar e operacionalizar todas as ações de cultura, de esporte e educação, elas vão ter que continuar existindo, porque senão o processo trava. Mas é importante, eu acho que é uma discussão muito importante essa de tentar juntar e pensar em ações e operações que possam ser se tornar mais flexíveis e mais ágeis no seu processo de gestão, mas precisamos ter cuidado para que não criemos situações de conflito. Por exemplo, a gente juntar Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura.
objetivos completamente opostos. A agricultura, ela pensa em quê? Em avançar as áreas de cultivo. Óbvio, também melhorar as situações dos pequenos agricultores, enfim. E já o Ministério do Meio Ambiente, ele vai se focar em proteger as áreas para que elas possam também permitir a permanência dos recursos para as gerações futuras. Então você tem aí você está tentando juntar no mesmo ministério funções que são dialéticas, que são opostas. Então, óbvio que você também pode pensar por um outro caminho. Você pode ter uma estrutura política em que você vai ter duas visões, e aí você vai ser abastecido por informações de ambas as situações, e aí com base nisso, essa estrutura, esse ministério que junta as duas, vai tomar uma decisão equilibrada. Você também pode pensar por esse caminho. Mas o que a gente vai provavelmente se fundir essas duas funções em um mesmo ministério, o que nós vamos ter é simplesmente uma pessoa ou uma visão política dentro desse ministério que ou vai focar mais para um dos lados ou vai focar mais para o outro lado, ou vai focar mais para o lado da agricultura ou vai focar para o lado do meio ambiente. E a mesma coisa do trabalho, a mesma coisa também na questão do Ministério da Justiça. Todos eles têm funções que precisam ser muito bem pensadas para poder trazer os melhores resultados nessa futura gestão em 2019. Então era esse o ponto que eu queria trazer para a discussão para vocês. Está tendo essa discussão em relação à fusão de vários ministérios, mas não vamos pensar que só porque está sumindo de 40 para 15. Isso não significa que toda a estrutura por trás desses ministérios vai sumir, evaporar. Elas vão continuar, porque você precisa das ações de Estado, de governo, mas é óbvio que o eixo de decisão ele vai centralizar numa pessoa, talvez 4, 3 funções que antes eram divididas em outros ministérios. Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos. Vamos esperar que em 2019 possamos ter um governo positivo e vamos continuar observando. Um abraço e até mais.